A monarquia em Israel é o título da lição 7, classe de juvenis da escola dominical. A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos na escola dominical e semanalmente estamos aqui ajudando professores, coordenadores, superintendentes, alunos, os amantes da palavra de Deus e da escola dominical, a preparar a próxima aula, a aula da próxima semana. Toda semana estamos por aqui, por isso se você está inscrito no canal, muito obrigado, Deus te abençoe. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no botãozinho vermelho e ative as notificações, comenta o vídeo, dá like no vídeo, compartilha o vídeo. Estas ações que você faz e claro, assista a aula. Eu não tenho tempo, deixa ela tocando aí, enquanto você está fazendo alguma coisa você vai escutando. Esta interatividade faz o YouTube recomendar para muito mais pessoas o nosso conteúdo, que é um conteúdo de excelência, porque é a palavra de Deus, amém? Pegue lápis, papel e caneta e vamos juntos preparar a lição 7, classe de juvenis, a monarquia em Israel. A monarquia em Israel. O texto em destaque está em 1 Samuel 8 e versículo 5, parte B. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Eu quero que você anote isso aqui, esse finalzinho, como o tem todas as nações. Daqui a pouco nós voltaremos aqui. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 4 a 10 e o 18. Olha só, aqui na descrição do vídeo tem formas como você pode patrocinar o canal. Uma delas é adquirindo 2 cursos que estão disponíveis aqui, tá certo? São cursos online em vídeo para você fazer no conforto de sua casa. Um é o curso do Professor Inesquecível da EBD e o outro é o curso de interpretação bíblica de Gênesis a Apocalipse. São 2 materiais extremamente importantes para quem ama a palavra de Deus e ama ensinar. E ao adquirir, você estará nos ajudando por aqui também, tá certo? Muito bem, olha só. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link assim, ó, acesse meu site, tem meu WhatsApp, tem WhatsApp para você acessar grupos de professores da IBD, você fala comigo também, estamos à disposição dos irmãos para atender, convites para ministrações, será um prazer em 2022 conhecê-los pessoalmente e nós temos aqui as videoaulas semanalmente para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes, anote aí. Muito bem, tópico 1, o povo pede um rei. Aqui tem algo muito importante aqui, ó. O povo pede um rei. Toda a nação de Israel andava dispersa espiritualmente quando estava sob as orientações do sumo sacerdote Eli, ok? Todo o povo, na época de Eli, o povo estava disperso espiritualmente, porque tanto Eli quanto seus filhos, Ofni e Finéias, eles estavam ali. Ofni e Finéias distante de Deus, e Eli estava no final de sua vida, não tinha muito o que fazer. E os seus filhos tinham um coração endurecido para a vontade de Deus. Neste período, Ana ora a Deus pedindo um filho. E na oração de Ana, ela faz um voto a Deus dizendo que se Deus lhe desse um filho, um homem, um varão, ela o consagraria a Deus. Então Deus atendeu o pedido de Ana e deu a ela um filho, Samuel. E Ana o consagrou ao Senhor. E Samuel se tornou profeta, juiz e sacerdote, um dos maiores que a história de Israel já teve. E é exatamente Samuel que vai fazer parte deste momento tão importante da história de Israel, que é essa transição da teocracia para a monarquia. O povo errou em pedir um rei? É a primeira pergunta que quero fazer e você responde aí nos comentários. Responde aí. O povo errou ao pedir o rei? Preste atenção. Muitas vezes nós não prestamos atenção na intenção das palavras.
E é isso que nós vamos perceber aqui. Olha só. Transição na forma de governo. Após a morte do sumo sacerdote Eli e seus 2 filhos, Samuel passou a ser a autoridade máxima sobre o povo. Então, Israel vivia sobre o regime da teocracia. Era Deus que dava as ordens ao povo, que direcionava o povo sobre a direção ali de Samuel, não é? É através dele. Agora, o que vai acontecer é que o povo percebe que os filhos de Samuel não seguiam os seus passos. E aqui nós estamos falando a professores aí, é interessante isso. Veja, eu tenho debatido bastante sobre essa questão. Quer dizer, os pais são responsáveis por salvar os seus filhos. Quando filhos de obreiros eles se afastam da igreja, a igreja costuma olhar com um olhar de culpa, né? As pessoas costumam culpar. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre Samuel. E se você analisar dentro do regime espiritual que eles estavam, não é? Era comum os pais ensinarem a palavra de Deus desde pequeno aos seus filhos, muito mais do que é hoje nos nossos dias. Mas olha o que diz o versículo 3 do capítulo 8. Do capítulo 8 de 1 Samuel. Olha só. Porém, seus filhos, os filhos de Samuel, não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Olha o versículo 5, quando os anciãos de Israel vieram até Samuel e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então mesmo Samuel, sendo um homem íntegro, não é? Os seus filhos escolheram não seguir os caminhos do pai. E o povo percebeu isso. E aí eles disseram: constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então veja, o povo errou ao pedir um rei? Não. Então qual que é o problema aqui? O problema é que a intenção está aqui. Eles queriam um rei para serem parecidos com as outras nações. Como as outras nações, o povo de Israel, ele sempre teve uma mania. Qual mania? Tentar imitar os outros reinos, as roupas, o jeito, a cultura. Por quê? Porque eles eram diferentes. Eles não tinham imagem de escultura, mas nas primeiras oportunidades que tiveram, já começando lá com Moisés, já fizeram uma imagem para adorar. Para quê? Para se parecer com as outras nações. Então o problema não é pedir um rei. O problema é a motivação. Nós queremos um rei para que a gente fique parecido com as outras nações, né? Então esse é um grande problema nosso. Deus tem projetos exclusivos para nós, mas nós queremos coisas comuns. Nós queremos imitar os outros. Muito bem. Tópico 2. O primeiro rei de Israel. E novamente, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. É importantíssimo. Dê joia. Comenta o vídeo. E lembre-se, nós estamos aqui para ajudar você a preparar a sua aula. Nós não estamos aqui para você escutar e repetir. Não, você vai escutando, meditando, Deus vai falando ao seu coração e você vai anotando e preparando a sua aula. Por isso, se for necessário, assista quantas vezes quiser, dá pausa, volta, adianta, enfim. Tópico 2. O primeiro rei de Israel. O rei escolhido pelo povo. Agora, vamos lá. No pedido de um rei, ficava claro que o povo queria imitar as nações vizinhas. Eles queriam imitar. Eles não queriam um rei, simplesmente. Não, é que eles queriam parecer com as nações vizinhas. Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel na ocasião da perda das jumentas. Não é? Mas no dia de se apresentar ao povo, ele se escondeu. Saul já estava demonstrando aqui um caráter duvidoso. Agora, vale lembrar que Saul foi ungido pelo Senhor. Aí, veja,
Se Saul foi ungido pelo Senhor, existe muita gente que diz assim, não, mas é que o povo que escolheu Saul, mas Deus ungiu Saul como rei. Então o problema aqui não é quem escolheu, não é quem nomeou, até porque a maneira como Saul ele foi escolhido, não é? Fazia parte de tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Então o grande problema aqui não é que Saul não fracassou porque os homens escolheram que queriam um rei. Não, Saul fracassou porque ele não obedeceu à voz do Senhor. A grande lição de Saul é que Deus muitas vezes nos dá oportunidades extraordinárias, mas nós, com a nossa limitação e com a nossa arrogância, nós jogamos fora. Então a gente tem que prestar muita atenção. Imagine quantas pessoas desejariam ter a oportunidade que Saul teve, mas Saul não aproveitou. Saul não percebeu que estava diante dele. E depois ali de algum tempo, Saul foi então revelando o seu caráter e ele foi rejeitado por Deus, não é? Naquele cenário, né, que todo mundo sabe, em que ele desobedece a ordem do Senhor, não é? Ele tinha que oferecer sacrifícios, na verdade, não era ele que tinha que oferecer, porque ele não era sacerdote, ele tinha que esperar Samuel chegar, ele não chegou, e aí Saul decidiu. Aí ele diz aqui, ó, no capítulo 13 e no versículo 9, não é? Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele não podia oferecer o holocausto. Os fins não justificam os meios. Cuidado com as intenções. O crente não pode se guiar por intenção. A intenção é boa, mas se ela está contrária à palavra de Deus, não interessa. Já diz um ditado antigo que de boa intenção o inferno está cheio. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então Samuel disse, que fizeste? Disse Saul, eu via que o povo se espalhava, e tu não vinhas. Então veja, Saul estava preocupado em agradar o povo. Saul estava preocupado com popularidade. E aí, no entanto, eu quero chamar a atenção aqui nessa questão da rejeição para 1 Samuel, capítulo 16 e 1. O Senhor disse a Samuel, até quando terás dó de Saul? Agora presta atenção, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Preste atenção, Deus rejeitou o reinado de Saul, não Saul. Para Deus, mais importante do que o que você faz é quem você é. O que Deus está querendo fazer aqui? Tratar Saul. Agora a grande questão é essa. Será que você aceita descer do trono para Deus te tratar? Misericórdia. Meu Deus do céu. Quantas pessoas estão cometendo um suicídio espiritual porque não aceitam ser tratadas por Deus? Deus está dizendo, desce que eu quero tratar você. Desce que eu quero curar você. Desce, mas a pessoa não larga a posição, a pessoa não larga o cargo. Deus rejeitou Saul como rei. O interesse de Deus era restaurar a vida de Saul, mas o coração de Saul estava petrificado, estava endurecido. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos guarde de um coração que não aceite se humilhar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, humilhai-vos, portanto, debaixo da mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Então, se for preciso para ser restaurado, descer do púlpito, descer do palco, descer do trono, desça. É melhor ser restaurado do que se perder completamente. Misericórdia. Tópico 3. O maior rei de Israel. O rei escolhido por Deus. Saul, a gente pode até dizer, ele não foi escolhido por Deus, mas ele foi ungido por Deus. Novamente, Saul foi ungido
por Deus. Ah, mas o povo que escolheu. Mas esta maneira como o povo aqui escolheu, que está aqui, ó, 1 Samuel 10, a partir do 17, isso aqui era comum naquela época, tá bom? Isso aqui era comum. Agora Deus ratificou. Isso aqui, inclusive, leva a gente até também a pensar um pouco como que Deus trabalha. Quem é pai e mãe sabe que às vezes o filho pede uma coisa e não é a hora, não é o momento. E às vezes, claro, não sendo nada que, né, seja perigoso, que coloque em risco nada, o pai e a mãe acabam dando para a criança, só para ela ver que não vai dar certo, que vai quebrar, que ela não vai conseguir fazer, sabe? Então veja, o povo quer um rei, tá bom, vocês querem um rei, ok, vocês querem um rei, tá bom, então toma um rei, vocês querem um rei, vamos ver, quando as coisas é do jeito de vocês, sabe? Quando as coisas quando vocês querem colocar a mão para resolver, é assim, ok, Deus respeita essa liberdade nossa. E muitas vezes ele respeita exatamente para mostrar para nós que se a gente se quisermos ser bem-sucedidos, devemos seguir a rota que ele estabeleceu, e não a nossa, por mais atraente que ela pareça. Muito bem, Davi surge na história de Israel quando Deus fala com Samuel que levantaria um novo rei, não é? E aí nós temos aquela história maravilhosa, quando Samuel vai até a casa de Jessé, o belemita, e aí ele fala com Jessé, aí passa na frente dele Samá, Abinadab, né, todos os irmãos ali de Davi, e não é nenhum deles. E aí ele fica olhando, Samuel fica admirado com a beleza e com a força dos irmãos de Saul, que eram guerreiros, mas o Senhor diz para Samuel, olha, não atentes para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor olha para o coração. Aí tem gente que diz assim, mas Deus não quer só o coração. Ele quer o coração. Não tem essa de só o coração, ele quer o coração. Por quê? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as escolhas, as decisões. É coração, é mente, é alma. Coração é o centro de tudo, é como o motor de um carro. Então, se dominar o coração, domina tudo, mas se não dominar o coração, não tem domínio de nada. Então, Deus escolheu Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhece o nosso coração. E quando a Bíblia fala de coração, está falando de intenção. Ele conhece as nossas intenções e as nossas motivações. Por trás de cada oração, eu costumo dizer, tem as intenções, tem as motivações. Por trás de cada culto que oferecemos ao Senhor, cada atitude nossa, ela tem por trás intenção e motivação. Intenção e motivação ninguém conhece. As pessoas não enxergam porque elas só enxergam o que está diante dos olhos. Mas o Senhor, que segundo o Salmo 139, aleluia, Ele sonda os corações. Ele conhece até mesmo as palavras que nós ainda não verbalizamos e aquelas que nós não temos condições de verbalizar. Ele conhece o nosso coração. É por isso que muitas vezes ele confunde as pessoas, porque ele levanta alguém que as pessoas olhavam e diziam, mas ele não tem condições, como é que ele está nessa posição? É porque Deus conhece o coração. Ainda durante o reinado de Saul, Davi começou a se destacar, né? A grande diferença entre Davi e Saul é que Davi soube reconhecer quando o Espírito Santo se afastou dele. Humildade. Saul, mesmo ele percebendo que o Espírito de Deus havia saído dele, ele não se humilhou. E com isso ele ia se afastando cada vez mais de Deus. Quanto mais ele percebia que ele estava perdendo o reino, mais ele se afastava de Deus. E Davi mais se aproximava de Deus. O que significa um homem segundo o coração de Deus? Responde aí para nós nos comentários o que significa um homem segundo o coração de Deus, porque foi assim que Davi foi chamado. Jerusalém, tópico 4. Deus prospera o reinado de Davi. Davi se esforçou muito como rei e foi tão bem sucedido que em um período inferior a 10 anos após a morte do rei Saul, ele expandiu o reino desde o Egito
até o Golfo de Acaba. Ele foi um grande líder, estrategista, que soube influenciar guerreiros e por meio do companheirismo, diplomacia, conquistas militares, sobretudo, sua constante dependência do Senhor tornou-se o maior rei que Israel já teve. Então, por exemplo, até hoje, a bandeira de Israel é a estrela de Davi que tem ali, para você ter uma ideia da dimensão que tomou o nome de Davi, o reinado de Davi. Então, a grande lição é que Deus sabe onde nos achar, sabe onde nos encontrar, e Ele está à procura de um coração maleável. Um homem segundo o coração de Deus, nós podemos interpretar de diversas formas, é um coração maleável, um coração que Deus pode direcionar, e um coração que quando erra se humilha, pede perdão e busca a misericórdia de Deus. Jerusalém era uma cidade estratégica, porque estava numa posição central, elevada e menos vulnerável a ataques externos. Fora tomada por Davi ante os jebuseus e posta como capital política do reino. Também ela se tornou o centro religioso de toda a nação, porque Davi fez questão de levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Ela foi abrigada numa espécie de tabernáculo imóvel, uma tenda fixa, e assim o fervor espiritual da nação foi despertado. Então, a primeira coisa que Davi faz, diferentemente de Saul, que durante todo o seu reinado, em que a arca de Deus tinha sido perdida, né, lá já com Ofni e Finéias, lá com Eli ainda como sumo sacerdote, Saul não fez nada em 40 anos para trazer a arca. A primeira atitude de Davi ao se tornar rei é trazer a arca, é resgatar a presença de Deus para o seu reinado, para o seu povo. Ou seja, ele estava dizendo, cheguei aqui porque o Senhor me trouxe, estou aqui porque sou dependente dele, e agora como rei no trono, eu declaro que continuo dependente da presença do Senhor. Então ele resgatou a presença do Senhor. Então a grande lição é que Davi mostrou total dependência de Deus. Deus era prioridade na vida de Davi, e por isso Deus o fez prosperar, e por isso mesmo quando ele errou, ele encontrou perdão, porque para ele, melhor do que tudo, que reino, que tesouro, que coroa, que ouro, melhor que tudo, era ter a presença de Deus, não é? Então Davi é um exemplo de pessoa que começou bem e terminou bem, teve os percalços. A Bíblia mostra estes erros de um grande herói, até para mostrar a imparcialidade do texto, mas ele começa bem e termina bem. Ele começa servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, e ele termina os seus dias com um sinal de fidelidade a Deus, inspirando gerações, inspirando a cada um de nós a continuarmos, perseverarmos firmes na presença do Senhor. Amém, queridos? Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.